Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Inclusive eu já até aproveito para falar, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, terceira. A primeira eu gravei tudo, vi que não funcionou. Algumas pessoas falam, pô Edu, usa o microfone e tal, porque fica um pouco de eco. Mas, como eu falei, o microfone que eu tenho aqui, o da live, não é compatível com o meu celular. O que eu tenho aqui não é muito bom, fica o som um pouco baixo. Eu já usei em outros vídeos, aí o pessoal reclamava que estava baixo. Então, é por isso, gente, no momento não tem como. Um microfone bom custa um investimento maior, que no momento não dá. Então, é assim mesmo. Não acredito que atrapalhe o conteúdo também, né? Às vezes fica um ecozinho quando tá tudo fechado aqui em casa, mas enfim. Dito isto, primeiro de 2 vídeos aqui do dia. Mas antes, se você puder, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Estamos aí com 9.400, eu acho, inscritos, querendo chegar a 10 mil. Até o final do ano é difícil, mas de repente, né? Se você quiser, torne-se membro do canal também, tem conteúdo exclusivo toda semana, às vezes até mais de um por semana. Tem aqui embaixo, seja membro. Tem 2 tipos de membro aí, enfim, só você entrar lá se você quiser, se não também, curte o vídeo e assiste aí que já ajuda bastante. Se inscreve também, claro. Ontem o Marcelo Teixeira foi ao Esporte por Esporte, né, dar uma entrevista lá aos amigos do EB, e confesso que eu nem sabia que ia ter essa entrevista. Eu vi hoje de manhã só a repercussão, né? O pessoal acompanha principalmente pelo meu amigo Lucas Mussetti, o pessoal do De Olho no Peixe também que tweetou. E uma coisa me chamou muita atenção, uma declaração do Marcelo, que é comum, quem acompanha o Santos mais a fundo, não mais a fundo, mas tipo, de acompanhar todas as notícias mesmo, né? Não só jogos e tal, não tem problema nenhum, só estou comentando mesmo a diferença. Quem acompanha assim já faz tempo já conhece esse tipo de declaração. E eu achei engraçado que muita gente lembrou disso e muita gente se surpreendeu, falando, pô, a cereja do bolo, quem será que é? Até deu um spoilerzinho, né? Era isso de cereja do bolo, mas enfim. Já que eu falei, o tweet do De Olho no Peixe, até falando com a aspa do Marcelo, é assim: o Santos discute jogadores cereja no bolo, que possam complementar um grupo. O orçamento de 25 é pertinente a trazer jogadores desse nível? Não. Você busca parceiros para concretizar 1 ou 2 cerejas para qualificar mais ainda o elenco. E aí, muita gente ficou empolgada, muita gente já ficou cética, mas eu fui até pesquisar, agradeço inclusive ao Felipe Noronha que me mandou uma de 2007, porque é difícil achar esses materiais antigos na internet, viu? É quase os primórdios ali, não é tão primórdio, mas é longe, é difícil. Eu achei 3 falas do Marcelo Teixeira falando, 3 aspas falando sobre cereja do bolo. Vamos ver aqui quais foram. A primeira foi em 2007, talvez ele tenha falado outras vezes, eu só não achei, tá? A primeira foi em 2007, no segundo jogo da temporada, o primeiro oficial, né? O Santos enfrentou o Barueri no Parque Antártica, com o mando do Barueri, venceu por 2-1, estreia do Campeonato Paulista. Dia 17 do 1 jogo, e o Jornal de Brasília postou isso aqui, uma matéria na época, com o Marcelo falando ali nos vestiários pós-partida sobre isso. Que foi, o problema é que estamos buscando essa cereja e ela está escondida. Nós não estamos conseguindo encontrar essa cereja que venha melhorar ainda mais o nosso conjunto. Mas, de modo geral, perante outras equipes e diante de nossas contratações, acho que o Santos tem um plantel bom e forte, com qualidade para disputar Paulista e Libertadores. Paulista e Libertadores por quê? Eram as competições do primeiro semestre, tá? As do segundo eram só brasileiro e sul-americana. O Santos, em 2007, não estava na sul-americana, estava na Libertadores. Só o campeão brasileiro ia para a Sul-Americana naquela época, mas os times de 6º a 12º, 13º, os times que não pegaram Libertadores nem pré, né? Naquela época era assim. Então, aí o Marcelo falou sobre isso e até na ocasião já tinham chegado alguns reforços, um deles nem tinha estreado, que era o Marcos Aurélio, lembra do Marcos Aurélio? Baixinho, bom atacante, que ele teve um problema na justiça com o Atlético Paranaense, estava treinando já no Santos, mas não podia jogar, depois resolveu lá, enfim. E aí, depois dessa declaração, já tinham chegado alguns jogadores, né, como eu falei, e outros que chegaram também depois. E esses sim tratados, nenhum foi tratado assim como cereja do bolo, pelo menos pelo Marcelo. Mas eu vou falar os nomes e aí vocês definem se é cereja do bolo ou não. Cadê aqui, elenco do Brasileirão? O ótimo site Acervo Santista tem esses dados, né, de quando chegaram, e é só você fazer. Naquela época, olha só, já tinham chegado naquela temporada o Alessandro, vindo do Dinamo de Kiev, lateral direito, depois foi pro Corinthians. O Antônio Carlos Zago, zagueiro, vindo do Juventude, também foi pro Corinthians depois, né, como dirigente, já estava acertado, jogou com o Santos, mas beleza. O Baiano, vindo do Rubim Kazan, Baiano lateral direito, né?
O Rodrigo Souto já tinha chegado também, vindo do Atlético Paranaense. O Adailton vindo do Rennes. O Pedro, lateral direito, vindo do Irati. Santos e essa vontade de fazer negócio com o Irati na época, né, Lúcio? Vinícius também vindo do Irati, já tinha chegado. O Neto, lateral, vindo do Fluminense, já tinha chegado. Depois, esses caras já tinham chegado no começo da temporada, tá? Depois, para o segundo semestre, principalmente, até porque esses nomes, por exemplo, nem jogaram Libertadores, o Adoniran vindo do Ituano. Eu não sei se nesse Adoniran chegou a ser inscrito, porque eu acho que ele vem logo depois do Paulista. Mas enfim, o Pedrinho chegou. O Pedrinho acho que jogou Libertadores, né, pelo Santos, né? Acho que sim. Vou até olhar aqui, mas o Pedrinho vindo do Flu, né? O Pedrinho é jogador agora, presidente do Vasco, esse Pedrinho, claro. Ele vinha de muitos problemas com lesão e tudo mais, né, e tal. Mas acabou chegando aqui. Eu acho que nos jogos que ele jogou no Santos, inclusive, eu acho que ele foi bem, tá? Mas talvez seja uma opinião impopular até, mas enfim. Ele chegou a jogar Libertadores, então o Pedrinho chega antes da Libertadores. Quem não joga é o Kleber Pereira, por exemplo, chega já para o segundo semestre, então ele não consegue. Ele não chegou para o segundo semestre, mas ele chegou depois da inscrição ali, não disputou a Libertadores pelo Santos, tá bom? O KP9. Se vocês decidirem algum aí, pode ser nome de cereja do bolo, enfim, mas o Marcelo não chegou a afirmar naquela época, naquela ocasião, esse cara foi a cereja do bolo, entendeu? Nenhuma contratação dessas aí foi considerada a cereja do bolo para a ocasião, entendeu? Já estou me corrigindo porque o Gol fala que o Kleber Pereira sim jogou aquela Libertadores. Eu não lembro do Kleber no jogo contra o Grêmio, por exemplo. Minha memória pode estar me enganando, mas tudo bem. Enfim, essa foi a primeira vez que o Marcelo citou o cereja do bolo e a situação desenrolou dessa forma, né? Vai lembrar que até aquela temporada foi muito boa para o Santos. O Santos termina campeão paulista, vice-campeão brasileiro e semifinalista da Libertadores, né? A gente perde pro Grêmio no Sul por 2-0, vence na Vila por 3-1 e é eliminado, infelizmente. Mas foi um bom mata-mata, né? Aquela semifinal lá, que infelizmente terminou ruim para nós. Cara, o Kleber Pereira não jogou contra o Grêmio, por quê então? Agora eu estou na dúvida. Será que ele jogou a Libertadores pelo Necaxa na ocasião? Rapaz, pode ser. Enfim, divaguei demais. Outra declaração do Marcelo Teixeira falando de cereja no bolo. Essa a gente parte já para 2009. Logo depois de perder o Campeonato Paulista para o Corinthians, né? O Marcelo Teixeira e o Wagner Mancini, que era o técnico da ocasião, falaram sobre contratações. E o Mancini ia numa linha de que vamos perder jogadores, alguns se destacaram, vão acabar saindo. O GE diz isso na sua matéria. E diz não, eram aspas do Mancini, tá? E o Marcelo Teixeira ia por um outro lado, falando que ia buscar qualificar o elenco e ia buscar essa cereja do bolo, chegar a cereja do bolo aqui pro clube. Será que chegou? Vamos dizer. Depois, isso foi em abril ali, logo que acaba o Campeonato Paulista, que o Santos, repito, perde pro Corinthians de forma triste. Depois disso, exatamente no dia 14 de agosto, uma matéria também do GE, que o Marcelo Teixeira revelou quem era a cereja do bolo da ocasião. Era o Elano, tá? E aí o Marcelo fala, a gente tinha tudo acertado com o Elano. Salários, tempo de contrato, negociação. O Manchester City aceitou, ele estava no City na época, vale lembrar que o Elano sai daqui, vai pro Shakhtar Donetsk, depois vai para o Manchester City e acaba indo para o Galatasaray. E ele fala, o Manchester City aceita emprestar o Elano de forma gratuita, tinha aceitado, mas o Galatasaray atravessou e aí não tivemos como competir. Na época era bem mais difícil, né, o futebol brasileiro competir com o europeu, mesmo sendo turco, que não era um grande mercado, né? Até hoje o futebol turco tem dinheiro também, né, mas dá pra competir, né? Na época não dava, mas enfim. E aí o Marcelo ainda brincou. A matéria do GE ainda disse, Teixeira, porém, garante que o clube segue atrás de jogador de peso. E aí ele brincou até, a cereja era o Elano, como não deu, vamos tentar outra fruta. Então assim, como vocês puderam ver, né, várias situações, eu achei aqui 3, pode ser até que tenham mais, mas o Santos costuma até ir atrás desses homens, se vai dar certo ou não, é outra situação, né.
No caso, 2007 não veio nenhum nome grande de peso, mas o time era bom, claro, então você compensava, né? 2009 a temporada acabou sendo muito ruim. Por exemplo, até depois dessa fala do Marcelo sobre o Elano, chegaram nomes ali como Jean, aquele atacante que tinha luzes, sabe? Que jogou muito tempo no Vasco, no Corinthians. Ruim pra caramba. Ruim demais. Chegou o Edu Dracena depois, mas não tratado como cereja do bolo, até porque o Edu vinha de lesão no joelho, se recupera aqui, volta a jogar até só no final do Brasileiro. E em 2010, claro, já muda a situação, né? E o Felipe Azevedo, esses foram os nomes. O Felipe Azevedo vindo do Paulista de Jundiaí. Ele até chega mais cedo, né? Ele chega mais cedo, ele faz um bom Paulista pelo Paulista de Jundiaí. No Santos ele só joga 16 vezes, não vai bem, enfim. Então, é engraçado, né? Como eu falei, muita gente se empolgou e pode até ser que tenha um grande nome aí. O Elano, na época, era um grande nome, por exemplo, só a título de comparação. Mas também para não se empolgar muito, porque pode ser que não venha ninguém de peso, realmente. Eu acredito que vão chegar reforços, acredito inclusive que semana que vem algum nome pelo menos vai ser anunciado. E claro, tudo depende também da situação do Quinteiros, que a gente acredita que seja o Quinteiros, né? Mas eu acho que tudo leva a crer que seja ele. E aí quando desenrolar ali o final do Campeonato Argentino amanhã, né? O Vélez joga, decide sua vida. Já perdeu a Copa da Argentina, então claro, o foco está total lá para ele lá. Na Argentina dizem que ele vai renovar, aqui dizem que ele vai chegar, não sei. Mas acho que depois que realmente acertar o técnico vai chegar algum nome. E a gente tem que ver se a nossa expectativa está muito alta ou não, vai chegar um nome muito grande ou não. Mas é uma expressão muito utilizada pelo Marcelo Teixeira, a cereja do bolo, inclusive por outros dirigentes também, mas vale a pena pontuar aqui. Vale a pena ter calma, mas também não precisa, talvez não precisa se desesperar, né? É isso. Tô esquecendo de alguma coisa? Acho que não. Ah, eu falei até 2007, foi um ano muito bom, né? Muito bom não, vai. Foi um ano bom. E acabou compensando a falta de um grande nome. A gente já tinha um bom time, né? Tinha inclusive o Zé Roberto até o meio do ano, emprestado pelo Bayern. 2009, por exemplo, já não foi, né? 2009 foi um ano bem ruim. A gente foi vice-paulista, eliminado na Copa do Brasil pelo CSA, lembra? Gol do Josiel aqui na Vila, driblando o Fábio Costa. Fábio Costa saia mal do gol, hein? Meu Deus. E foi bem lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Foi um ano que não foi legal realmente, né? Então não compensou. Mas é isso. E só para finalizar, eu não lembro agora, eu comecei o vídeo explicando, né? Mas é a terceira vez que eu gravo porque eu usei o outro microfone e deu problema, não saiu o som. Já tinha falado até que ele sai o som um pouco mais baixo, né? Então só explicando mesmo. Realmente, no momento, não tem como, por isso que sem nenhum microfone aqui. Mas eu acredito que não perca a qualidade do conteúdo. É isso. A gente volta aqui, provavelmente para falar sobre a situação do Tiquinho. O Marcelo, inclusive, falou sobre isso ontem. Eu achei até que valia um vídeo separado. Comentei ontem no vídeo da renovação do Otero, né? Que o Wagner Frederico estava em live no momento que eu gravei e falou alguma coisa assim, mas eu falei que ia ver com calma. Ontem o Marcelo Teixeira citou. Então daqui a pouco, talvez hoje mesmo à noite, a gente traga uma análise sobre essa proposta chegada. Não sei. Valeu.